Amém, graças a Deus. A escritura que será usada pelo pastor Milton é Apocalipse 5, capítulo 5, verso 1 em diante. E agora, nessa hora, solenemente, sob o toque de somente crer, nós receberemos o nosso pastor. Ele nos trará o recado de Deus para essa manhã. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Estamos confessando que cremos. Amém. Cremos na Tua graça. Cremos na Tua misericórdia. Cremos na Tua palavra. Cremos que o Senhor existe. Cremos que o Senhor tem uma igreja nesses dias. Uma igreja chamada para fora. Uma igreja predestinada, um povo eleito que o Senhor tem predestinado desde antes da fundação do mundo, para que hoje, ó Deus, pudéssemos ocupar estes lugares, estes bancos, aonde se reúnem os teus filhos, para ouvir do Senhor, para ouvir a tua palavra, para crer na mensagem da hora, para receber a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus, abençoa nós nesta manhã, Pai, cada filho, cada filha do Senhor, em todos os lugares, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Vamos dizer, o Senhor é a força da nossa vida. Amém. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Deus abençoe a todos, aos que estão aqui presentes e também aos que não estão, né? O nosso desejo é que Deus seja misericordioso e abençoe a todos, sabendo que o anjo do Senhor se acampa ao redor de cada filho. É igual ontem eu estava falando com a irmã Eliane. Falei, irmã Eliane, tudo bem? Ela está tudo bem. Está tudo bem. Falei, irmã Eliane, tem vezes que nós que dá trabalho para Jesus. Jesus tem paciência conosco, né? Se existe exemplo de paciência, é Deus. Ele foi paciente e foi humilde, né?
quando diz o apóstolo Paulo que ele humilhou-se até a morte, e morte de cruz. A morte mais horrível que havia na época era ser crucificado. Então eles escolheram para dar para Jeová, né, o Eterno. Porque o profeta disse que era Jeová na manjedoura, né? Jeová na manjedoura, Jeová na carpintaria, Jeová na sala dos doutores da lei, Jeová multiplicando os pães, Jeová pregando no Monte das Oliveiras, e Jeová na cruz, né, sendo crucificado, mas Jeová ressuscitado. Amém? Jeová ressuscitando dos mortos. Irmã Margarete, cadê a irmã Thalita? Passeando. Esse povo nessas férias, né? Nessas férias, esse povo, né? Mas é bom, né? Bom. Também, Moto não me falou, hein? Deixa ele chegar. Deixa ele chegar que não tem uma conversa. Aleluias. Mas que Deus seja misericordioso com todos. Amém? Nós vamos ler as Escrituras. Apocalipse capítulo. Eu não vou me prender em um tema. Eu não dou conta de ficar preso, né? Eu tenho que ficar aqui nessas 3 etapas. Não sei ficar preso nas 3 etapas, porque há muitas fórmulas. Essas 3 etapas, elas se expandem a vários assuntos dentro da palavra, dentro da Bíblia, né? E eu não tenho essa capacidade, não tenho. Mas vamos adorar ao Senhor. Apocalipse capítulo 3, é o capítulo 5, né? Versículo 1 ao 3. E vi à destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Deus eterno, abençoa mais e mais, acrescenta as bênçãos do Senhor, a leitura da Tua palavra em cada coração, Senhor. Que o Senhor nos toma pela mão e nos guia, Senhor, por onde temos que andar. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco nesta manhã, ó Pai. Eu sou o primeiro necessitado aqui, Pai. Rogamos pela Tua misericórdia para com todos, no precioso nome do ressurreto Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. A escritura que lemos, ela exatamente não confere já, para começar, irmãos, ela não confere com o que vamos falar nesta manhã. Só que está dentro do contexto. Por isso que eu estou falando, eu não quero ficar preso a um texto. Mas Deus vai nos abençoar. Amém? Aleluia.
Eu vou dar um toque um pouquinho nessas 3 etapas. Há 3 etapas do cristianismo. A Bíblia fala que é Deus o Criador, era Deus sobre nós. Deus, quando se fala no Deus Filho, porque a Bíblia não fala isso, mas eles falam, né? Então é Deus conosco. E o Espírito Santo é Deus em nós. Então, aí o profeta vem e diz assim: as 3 etapas da igreja, do cristianismo. Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Isso aí está na Bíblia. Cristo na igreja, e a igreja no reino restaurado. Então são 3 estágios. Primeiro estágio, a noiva crendo, o crente crendo, justificado. Segunda etapa, o crente santificado. Santificado é separado do mundo. Terceira etapa, o crente batizado com o Espírito Santo. Aí já está o que? Selado. Selado para o dia da redenção. Não vou citar as escrituras, que se a gente for tomar o tempo, a gente fica só nisso daqui. Eu queria mais coisa, né? A gente pensa em mais coisa. Mas também, irmãos, há 3 etapas do anticristo. Se fosse só essas 3 etapas do cristianismo, ela seria tão ótima que não precisava nem haver delegacia na terra, se só houvesse as 3 etapas do cristianismo. Porque daí não haveria oposição. Só havia situação, né? Solução dos problemas. Mas vem na oposição as 3 etapas do anticristo. Mas como que o anticristo começou? Como que começou o anticristo? Foi amarrando as pessoas e botando na cadeia e batendo nas pessoas, então? Não. Neste caso não foi. Eles chegaram a esse ponto, mas no começo, não. No começo, a Bíblia diz que foi um espírito. Bem no começo de Apocalipse, logo no capítulo 2 de Apocalipse, ali fala que foi um espírito, o espírito nicolaíta. O espírito nicolaíta era exatamente para conquistar os pequeninos da igreja, os mais simples, os mais, no caso, financeiramente menos favorecidos, os leigos, né? Os que não tinham escolaridades. O propósito era esse, porque exatamente naquela época, na primeira era a maioria absoluta, quase não havia escola, então as pessoas eram desinformados, ainda mais espiritualmente falando. Não existia a Bíblia impressa como nós temos. O povo só ouvia, né? Poucas pessoas tinham acesso à Bíblia, os pergaminhos.
Então eles lançaram aquele espírito para conquistar os leigos da igreja. Quando eles conseguiram conquistar os leigos, então eles formalizaram uma doutrina. Ali foi a segunda etapa, né? Do anticristo. Primeira etapa, conquistar. Segunda etapa, doutrinar. Começou a doutrinar. Aí começou a pesar, né? Começou a pesar. Doutrinar o povo, né? Ter que aceitar a doutrina deles. Já não era a doutrina da Bíblia, já era a doutrina deles. E por último, eles começaram a impor. Além de já ser doutrina, começaram a obrigar o povo a aceitar a doutrina. Quando eles já tinham conquistado, lançaram a doutrina, daí a terceira etapa, aí começou os chicotes. Eles começaram a obrigar o povo que não queria aquela doutrina a aceitar através da força. Por isso que saiu aquele cavalo vermelho, né, derramando sangue. Ali está em Apocalipse 5, Apocalipse 6, nós estamos no Apocalipse 5, que nós lemos. Essa parte já está no Apocalipse 6, que eles começaram o derramamento de sangue, obrigar o povo a aceitar aquela doutrina. Aquela doutrina que começou com os nicolaítas. Então, essas são as fases do anticristo. E tem uma coisa, meus amados, a maioria absoluta da humanidade creu nisto, aceitou isto. Pulando um pouquinho aqui, eles aceitaram a tal ponto que quando Martim Lutero se levantou com a revelação de Deus, que a justificação era por crer em Deus, não por aceitar rituais de Roma, Lutero foi excomungado pelo Papa, foi excomungado, foi considerado um herege e foi perseguido. Lutero teve que ficar 2 anos escondido dentro de um convento, de um seminário do seu professor, lá em, parece que São Petersburgo, na Alemanha, uma cidade mais ou menos assim. Por isso que lá ele escreveu a Bíblia em alemão. Tirou do latim, passou para o alemão, escondido do sistema nicolaíta, que começou lá na era de Éfeso. Entenderam? Então isso aí é as etapas do anticristo, para que no final ele seja formado a besta. Ainda não está, ainda está na fase ainda do anticristo, porque quando for formada a besta, daí a perseguição virá novamente. Mas eu creio que nesta hora, esses que estão nas 3 etapas da graça, já estaremos nas bodas do Cordeiro. Amém? Então são pequenas coisas, irmãos, que nós precisamos saber disto. Por isso que existe cemitério, existe cadeia, existe polícia nas ruas, existe semáforo, existe quebra-molas, existe tanta coisa. É porque o povo não deram ouvido aos apóstolos. O povo não deram ouvido a Noé. O povo não deram ouvido a Moisés. O povo não deram ouvido a João Batista. O povo não deram ouvido aos profetas, mas dão ouvido a uma formalidade, né? Mas se nem Caifás, que era o representante maioral da lei de Moisés, da lei de Deus, ele mandou crucificar Jesus, né?
Pensa bem, hoje então, aonde nós estamos. Pense, irmãos, na minoria que há hoje que crê na verdade. Tem uma coisa, o profeta diz que essa minoria para Deus é a maioria. Deus pega a minoria e qualifica como sendo a maioria. Para Deus é a maioria. É como nos dias de Daniel. A maioria era o grupo de Daniel, a maioria de Deus. E tem uma coisa, e a maioria de Deus não perde. Daniel não perdeu. Sadraque, Mesaque e Abednego não perdeu. Entenderam? Davi não perdeu. Sansão era um homem zarrinho, como estudamos aqui, não perdeu. Noé não perdeu. Então, irmãos, é nos firmar nisto, que a minoria de Deus, para Deus é a maioria. O importante é estarmos na vontade dEle. Pode vir as tormentas, o profeta diz, pode vir as correntes de água, como cachoeiras, mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor levantará contra ela a sua bandeira. Aleluia. Só havia Noé, 3 filhos, 3 noras e a esposa. As tempestades das águas do dilúvio não conseguiu destruir aquela pequena arca no meio daquele mundo de água. Não. O profeta disse que houve muitos salabancos ali. Ela se batia muitas vezes nas rochas e em alguma coisa ou outra. Não, ela estava betumada. A arca de Deus estava betumada. A arca de Deus hoje é você. Aleluias. A arca de Deus hoje é a igreja. E quando a igreja está betumada na palavra, na revelação da hora, não pense que ela será destruída, não. Ela pode ser até perseguida, mas ela vencerá. Amém? Perseguida, mas não será vencida. Eu quero tomar um pouquinho aqui, irmãos, na mensagem Apocalipse capítulo 5, falar um pouquinho aqui sobre as etapas de Ruth. As etapas de Ruth representam as etapas da igreja. Isso é muito profundo. O profeta diz que é um dos assuntos mais profundos na Bíblia, é a história de Ruth. Ruth decidindo a seguir Noemi. É um tipo do crente hoje decidindo seguir a mensagem. É um tipo perfeito da igreja hoje. Veja o que o profeta diz aqui. Vamos tomar um pouquinho o parágrafo, mensagem 152, parágrafo 152. Não, será que eu estou certo ou eu anotei errado aqui? Mensagem, Apocalipse. Notem, Noemi e Boaz, como é um pequeno quadro. E então ele perguntou ao seu irmão:
Quando Boaz pensou, vamos adiantar aqui, e quando Boaz viu aquela viúva, um tipo de Cristo, Boaz era um tipo de Cristo. Vamos tomar isso aqui no espiritual. Ele se enamorou dela. Quando Boaz viu Ruth, aquela viúva, ele se enamorou de Ruth, Boaz. Ele podia obtê-la como sua esposa, era redimido. O seu irmão Elimeleque havia perdido. Então ele não podia fazê-lo. Então ele foi para fazer um exemplo perfeito das leis de Deus. Ele foi aos portões, tirou seus sapatos e disse: seja conhecido neste dia que tenho redimido tudo o que Noemi tinha, tudo o que ela tinha, tudo o que Elimeleque, meu irmão, perdeu. Eu sou agora o parente próximo e sou aquele que pode redimi-la, porque tenho vindo para reclamar isto. Se há algum homem aqui que possa mostrar uma justa causa, ou qualquer um mais próximo que eu, que seja conhecido, quer dizer, que se ponha no lugar. Por quê? Ele era um parente. Ele era um parente redentor. Oh, quão formoso é isto! É uma maravilhosa história. E então, todo este tempo, Ruth estava descansando e esperando para encontrar como isto seria. Então, ele regressou. Ninguém pôde dar um testemunho contra aquilo. Ele regressou e tomou Noemi, e tomou Ruth, a bela moça moabita, e se casou, e viveram nesta possessão. Que bela história! Agora, há 3 etapas em Ruth. É aqui que eu queria chegar. Há 3 etapas em Ruth. Uma delas é Ruth decidindo. Ruth decidindo seguir com Noemi. Ela estava decidindo se ela faria a decisão ou não para regressar à pátria como a igreja. Ali ela estava representando a igreja. Ruth servindo. Quando ela saiu a recolher espigas, era Ruth descansando. Aleluias! As espigas é o alimento, irmãos. Vamos supor, isso aqui é uma espiga, né? Era Ruth descansando na palavra. Ela saiu descalça, desprovida de qualquer situação própria, ela não tinha. Ela foi descalça para os campos de Boaz. Significava, o profeta diz, que ela estava sem nenhuma proteção exterior. Nada dela mesma. Mas quando ela foi vista no campo por Boaz, que representava Cristo, é como quando Cristo nos viu. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira. Os judeus ele já amava, irmãos. Deus já amava os judeus. Mas aí ele amou o mundo inteiro, de tal modo que deu o seu Filho único, unigênito, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Boaz viu Ruth nos campos, ela estava o quê? Catando algum cacho de trigo e botando dentro de um saco, e quando chegava em casa de noite, ela batia aquilo, ajeitava, secava, e ali ia tirar a farinha para fazer o pão para comer, o bolo. Eles comiam aquilo de algum cacho de trigo que ficava no campo. Em outros lugares o profeta diz que é um tipo de Israel no deserto, peregrinando. Em outros lugares diz que é um tipo da noiva peregrinando hoje nesse campo vasto do mundo. Mas ela está segura porque ela está dentro do campo de Boaz. Esse campo de Boaz é a mensagem. Então, se você está dentro do campo de Boaz, você está protegida. Porque Boaz chegou ali e quando viu Ruth desprotegida, ele falou para os colhedores, para os evangelistas, para os pastores: solta alguma migalha para ela, não deixe o campo sem alimento, deixe um pouco de molho. De vez em quando vocês esquecem o molho, quer dizer, um fecho. Os colhedores, de vez em quando vocês esquecem o feixe. O próprio Boaz falou para os empregados, que eram os ceifeiros: vocês esquecem um feixe, faz de conta que esqueceu. Quer dizer, o patrão, é Jesus que está dizendo. Aí Ruth chegava, né? Aí achava, não, esqueceram aqui, eu vou levar. Quer dizer, perderam, largaram para trás. E ela levava e deu abundância na casa dela. A casa de Noemi se tornou em fartura, sem ela ter que roubar. Não, ela estava achando, né, os molhos, né? Um tipo perfeito do campo hoje, que é a mensagem. O campo de Boaz hoje é a mensagem. E de vez em quando Deus delibera através do Espírito Santo algo maravilhoso, que você se sente regozijado, você chora. Muitas vezes a gente começa a ler essa mensagem, daqui a pouco as lágrimas começam a descer. Porque você vê alimento do Espírito Santo ali. Você diz: o Espírito Santo lembrou de nós. Deus lembrou de nós. Não deixou nós no campo seco, não. Esse campo tem rios cristalinos. Esse campo tem águas cristalinas. Esse campo tem semente predestinada. Tem alimento da noiva, aleluia. Então, quando Ruth estava ali a recolher as espigas, ali era a Ruth descansando. Ela achou descanso. Por quê? Porque ela não ia precisar trabalhar de mendiga para os outros, nem de sair pedindo na rua, porque eles não tinham nada. Eles chegaram ali sem nada. Na Judéia, de volta na Palestina, não tinham nada. Você chega na mensagem, você chega sem nada. Você esquece todo o sistema dos homens. Religião não serve mais, teologia não serve mais, eucatologia não serve mais, paganismo não serve mais, igrejismo não serve mais. O que serve? É a fé perfeita, é a mensagem da hora, é Apocalipse 10:7, é Mateus 17:11, é Zacarias capítulo 14, versículo 7. Mas será um dia conhecido do Senhor, que nem dia nem noite será, mas no tempo do entardecer, quando o sol estiver para se esconder, haverá luz.
Que luz é esta? É a mensagem revelada. Aleluias! É a mensagem do dia. Aleluias! Haverá luz no entardecer. Sim, isto é Ruth descansando. Descansando na palavra revelada. Descansa, Ruth. Isso é, então, o seu próximo passo, o seu próximo acontecimento desta Ruth espiritual. É o quê? É a recompensa da igreja. Quando ela foi redimida, aleluia, então foi a terceira etapa. Ela recebeu a recompensa por causa de quê? Por causa que ela decidiu obedecer. Quando ela decidiu obedecer, aleluias, os campos começaram a florescer. Surgiu alimento no campo. Ela chegou naqueles campos, ela não tinha nada, ela não tinha nenhuma bagagem, ela não tinha nada de Moabe, ela esqueceu tudo. Moabe era o quê? Era o sistema. Então quando você chega na mensagem, você chega desarmado, não tem sistema mais, não tem nada. Aí é hora de Deus soltar os feixes, aleluias, do alimento do Espírito Santo, para alimentar a nossa alma. Amém? Aleluia. Agora não temos tempo, porque vocês têm um serviço, agora daqui a pouco um serviço batismal. Então se o Senhor permitir, eu gostaria de tomar isto aqui, para mostrar esses 7 olhos e esses 7 chifres, e exatamente esses 7 selos, 7 mistérios, 7 anjos da igreja, 7 estrelas. Oh, que coisa! Isso é tudo revelação para a hora que estamos vivendo. Sim. Então, esta é uma coisa acerca da qual podiam discutir. Está aqui acerca do que é isto. Porém, ele é o divinamente interpretada. Porém, aqui na parte de trás não há ninguém que possa fazê-lo. Por quê? Isto pertence a Ele e a Ele somente. Isso aqui é quanto ao revelar os selos. Somente o Cordeiro tinha a capacidade, irmãos, de lhe revelar os selos e mostrar os mistérios. E observe aqui que cada pedacinho destes mistérios, aleluia, revela um pouquinho sobre redenção. A redenção de Ruth representa a redenção da noiva. Como a igreja foi redimida e o que será redimido. Vamos amá-lo, diz o profeta. Vamos amá-lo, o Redentor, parente, de todo o nosso coração, tudo que pudermos. Um escritor, certa vez, estava escrevendo um livro acerca de uma moça que estava tratando de se encontrar com Deus. Uma moça que estava tratando de se encontrar com Deus. E muitas vezes buscamos a Deus, esperamos em Deus, e se Deus estivesse em todas as partes,
e você tivesse um grande... Bem, se ele tivesse um grande trono estabelecido em alguma parte, todos creriam em Deus então. Isto foi o que escreveram. Se Deus, irmãos, tivesse um grande trono, que ele estabelecesse esse trono na terra, e aquilo fosse só de bênção e de tanta coisa, só de coisas maravilhosas, e que não houvesse cobrança de nada, as pessoas podiam vir a Deus e voltar para os seus sistemas, para as suas baboseiras, para os seus credos, para os seus sistemas feitos pelos homens. Seria muito bom. Então todas as pessoas iam crer em Deus. E se dissesse, ele se assenta em certa cidade, e aqui está ele é Deus, e você vá a ele. Ele pode simplesmente, o irmão Brana estala o dedo, ele pode se tornar assim. Ora, todos criam nele, se Deus fosse assim. É como tem pessoas aí, é como existem pessoas assim, pessoas, irmão, que no dia de Natal, em dezembro, e mês de abril, né, no começo, fim de março, por ali, eles mandam fazer num canto da sala lá, a maioria do povo do mundo, a maioria absoluta, eles fazem lá uma paisagem, eu não sei nem como chama aquilo, né? E coloca ali umas palhas, né? Umas palhazinhas ali. Como? Alguma coisa, né? Então, eles põem aquilo dali para representar que Deus está ali. Deus não está ali. O profeta chega a dizer que não adianta guardar um pedaço da cruz. Tem pessoas que têm algo que eles conseguiram lá no Monte Caveira, né, no Monte Calvário, que eles acham que aquilo ali pertenceu aos pertences de Jesus, e quando Jesus foi crucificado, uns guardam um pedacinho de pau lá, dizendo que foi um pedaço da cruz, e outro algo, e outro algo. O profeta disse, isso não resolve nada. O que resolve é nós ter Ele. Aquele tempo passou, que foi uma demonstração que ele fez, ali foi uma demonstração como Boaz, eles se despiram diante da humanidade, eles despiram Jesus, foi um espetáculo público para a humanidade. Ali ele fez aquilo por causa de nós. Mas aquilo que aconteceu, aqueles restos, aquela roupa dele que ele usou, os cravos, nada serve hoje. A coroa de espinhos, nada serve hoje. O profeta disse, o que serve é Ele. É buscar o Senhor enquanto há tempo, enquanto está perto, enquanto se pode achar. Buscai a Deus. Oh Deus, ora, todos criam nele, então a fé seria nula. Já pensaram? Então, não precisava de fé. Por quê? Porque Deus estava presente em todo lugar, fisicamente. É claro que Ele está presente em todo lugar, mas é visto através da fé. Ele não está aqui visivelmente, Ele está aqui
Ele está aqui para ser contemplado pelos olhos da fé. Ele está aqui representado na palavra. Eu velo sobre minha palavra, ele falou para Jeremias, a sua palavra é a Bíblia. Jeremias capítulo 1, eu velo, saiba que eu velo sobre minha palavra para cumprir. Então, ele está em sua palavra. Amém? E se a palavra está em nós, ele está em nós também, porque ele está na palavra. Por isso que a igreja, ela tem que se tornar a igreja palavra. Então, não precisava de fé, a fé seria nula. Não teríamos que ter nenhuma fé de maneira alguma. Veja, isto seria assim. Isso que essa moça queria, isso vai existir, diz o profeta, no milênio. Então vamos caminhar rumo ao milênio, se esforçar para entrar lá, porque tem que ser redimido aqui, como Ruth foi, para poder estar no milênio. Amém? Aleluia. Vai ter muitas Ruths lá, muitas Ruths no sentido espiritual. Então isso será no milênio. Então no milênio ele vai estar presente, o Rei dos Reis, o Filho de Davi, né? Cumprindo a palavra do Bartimeu: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele virá como rei, como filho de Davi. Aí no milênio sim. Porém agora está chamando, ele está chamando, tratando de encontrar estes que estarão no milênio. Isso parece misterioso e escuro, veja, e você não sabe como fazê-lo, porém é por fé. O crermos é por fé. Essa é a razão pela qual ele o fez, o que fez. Essa é a razão pela qual ele pagou todo o preço da nossa redenção na cruz. Foi para que ele pudesse ter companheirismo conosco, não só esse companheirismo aqui. Esse aqui é um companheirismo do campo de Boaz. Mas ele quer ter aquele companheirismo visível, aquele companheirismo do milênio, que é um companheirismo igual nós estamos aqui, todos juntos, e Jesus junto com nós, e nós poder apalpar Ele, poder adorar visivelmente. Agora, se Deus se assentasse no trono e dissesse: ora, aqui está, ali está Deus, Ele vive em certo lugar, iremos ali e diremos: querido Deus, tu farias isto? Sim, eu farei. Isso seria feito, veja, bem, por certo isso é Deus, vê? Poderemos ver isso, assim sendo, ali não haveria necessidade de ter fé, porque algo que você vê, você não precisa de crer, você já está vendo. Você não crê que a laranjeira produz laranja, porque você vê, é visível, não precisa crer, você sabe que ela produz. Amém? A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, e uma prova daquilo que não vemos também. É o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e uma prova daquilo que não vemos. Romanos 11:1, Hebreus 11:1. Sim, a fé seria nula.
A fé não é boa quando você é realista. O que seria se cada pessoa neste mundo fosse um cristão? O que seria se todos fossem um cristão cheio do Espírito? Ora, não necessitaríamos de nenhuma fé, de maneira alguma. E a fé é a mesma. E a mesma coisa pela qual somos salvos é a fé. E essa é a razão que tem que haver alguns que não concordam com isto, para que possamos exercitar a nossa fé. O profeta está dizendo aqui, em outras palavras, já pensaram se o mundo inteiro cresce na mensagem? O que nós ia defender? O que nós ia defender, irmãos? Você carrega uma bandeira. Essa bandeira é um estandarte. Aonde você é visto, você é notório. Porque você carrega a bandeira do Evangelho. Há um mundo para enfrentar e há um mundo para ser vencido. Então você tem fé no que Deus diz. A fé não é de todos, diz o profeta. Não é de todos. A fé é do eleito. Tá bem? A fé é o sexto sentido. Somos salvos. É pela fé. E essa é a razão que tem que haver alguns que não concordam com isso, para que possamos exercitar a fé. O entende agora? Amém. Você tem que ter o outro lado, que é o lado oposto ao que você vê da palavra. Vê? Você tem que ter uma mulher má para trazer, para fazer com que uma genuína sobressaia. Uma mulher mal comportada, logo quando aparece uma bem comportada, ela se sobressai. Mas essa daqui é diferente, né? Vê? Tem que haver uma maneira para fazer a verdade positiva e fazê-la brilhar bem. Se tudo fosse verdade, seria tão comum, vê? Porém, vê você, é algo real, é algo genuíno, quando a verdade e a fé e tudo mais, ora, ali o temos. Amém? Irmãos, parando um pouquinho aqui. Nós precisamos, estou falando conosco aqui, o povo da mensagem. Nós precisamos, o pastor Joaquim Gonçalves sempre alerta a igreja nesse sentido. Temos que ter muito cuidado para não nos acostumar com a mensagem. Por quê? Na mensagem não tem briga, na mensagem não tem intriga, na mensagem não tem falatórios, na mensagem não tem mexericos, na mensagem não tem eu não gosto daquele irmão, não gosto daquela irmã, eu estou intrigado dela, eu odeio. Na mensagem não tem isso. Outra coisa, os filhos, as crianças, que é criada no lar cristão, eles não conhecem a vida lá fora. Eles pensam que todo mundo é assim. Eles pensam que todo mundo é como nós. Então as mães e os pais devem já de pequenininho começar a orientar as crianças
Porque a escola ensina aquele campo do anticristo, tá? É uma luta do espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Aqui no campo de Boaz, nós temos as boas coisas, são os feixes movidos pelo Espírito Santo. Mas lá fora é um campo minado de doutrinas erradas, porque lá é o anticristo que comanda. Deus governa sobre a igreja, sobre seus filhos. Lá no mundo quem governa é Satanás. Então as mães e os pais devem orientar as criancinhas, que na escola eles vão ensinar lá um blá blá blá, e que isso é assim e tal. E tem uma coisa, tem que ter cuidado para daqui a pouco nossas criancinhas não começar a chegar em casa até dançando. Porque o mundo é mau, o mundo jaz no maligno. E as nossas crianças não conhecem o mundo lá fora. Elas só vê o pai e a mãe, é cantar, é orar, é falar as coisas boas, né? Mas lá fora não é assim. Então precisamos de orientar os nossos filhos, para que eles já comecem, já de pequenininho, a discernir que a mamãe e o papai está certo. Porque se nós deixar as crianças à vontade, eles vão pegando o que vem. O que vem eles pegam, porque a mente é muito fértil, né? A mente da criança, até os 7 anos. O que a ciência descobriu, que o que a criança aprende até os 7 anos de idade, ela nunca esquece. Nunca. Eu lembro de coisas quando eu tinha 4 anos, mais do que quando eu tinha 20. Lembro visível de coisas que eu tinha 4 para 5 anos, até de pequenas rocinhas que eu fazia no quintal de casa. Plantava arroz. Vinha uma porca lá que a minha mãe criava, a minha saudosa mãe. Aí a porca corria comigo do arroz, da roça. Quando eu escutava lá o barulho da porca vindo, eu já corria. Eu estava pastorando, né? Quando eu escutava o barulho, a porca vinha de lá para cá, no rumo do meu arroz, eu corria, deixava o arroz sozinha. A porca era valente. Nunca pude proteger a roça. Não tinha jeito. Então, são coisas que, quando a pessoa é criança, o menino, por isso que eles querem que leve a criança para a escola cedo. Por quê? Porque a criança aprende mais. Mas tem uma coisa, aprende mais também do mundo. A intenção da escola não é... Porque a escola quer instruir a criança, para a criança já ser instruído na educação e também na mundanização. Há um espírito ali. Se eu pudesse, as nossas crianças não iam na escola com menos de 6 anos de idade, pelo menos. Se eu pudesse, se estivesse no meu alcance. Mas há necessidade, né? A necessidade, muitas vezes, nos obriga a levar até com 2 anos. Né? Já tem escola para levar a criança com 2 anos de idade. Né? Isso aí é um mal necessário. Mas que Deus ajude a nós, que Deus nos ajude a... Mas tem que haver os dias maus para que você possa desfrutar os dias bons. Sabendo? Se todo dia fosse bom, todo dia é bom, quando viesse um dia mau, só foi um dia mau. Não. Deus permite, por isso São Pedro chegou a dizer que as provas são mais preciosas do que o ouro. Então precisamos dos dias maus para que possamos desfrutar, agradecer a Deus pelos bons dias que Deus nos dá. Aleluia.
você tem que ter um pouco de enfermidade. Já pensou? Deus quer que nós fiquemos enfermos. Para quê? Para te fazer gozar saúde, vê? E você tem que ter os seus vales de Jaboque. Você tem que ter os seus vales para lhe fazer gozar os cumes da montanha. E então, num destes dias, será tudo o cume da montanha, será tudo saúde, será tudo Deus, tudo será gozo. Justamente haverá gozo sem fim. Porém, esse tempo, veja, temos que ter os prós e os contras hoje, para poder darmos valor. Agora, todos os que entendem isto, digam amém. A congregação diz amém. Aleluia. No milênio, vai haver abraços, choros, né? E a Bíblia diz que na grande ceia, Jesus pegará o seu lenço branco, com o seu lenço ele enxugará toda lágrima. Irmãos, será tão glorioso que haverá ali uma multidão de milhões de pessoas, e Jesus passará o seu lenço uma vez, enxugará toda lágrima. Aí não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais dia mau, não, só dias bons. Amém? Esse dia está vindo. Vamos nos colocar de pé? Está vindo este dia, aleluia. Vamos nesse instante, ô irmão Wilson, vamos orar aqui. Aleluias, glória a Deus. Levante suas mãos. Oh Deus maravilhoso, o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por essa mensagem de refrigério. Oh Jesus, que palavras santas são, Pai. Nós agradecemos, Senhor, por todos os dias maus, porque eles nos ajudam a ter a certeza da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Se entrou alguém doente aqui, nós temos certeza que já está com saúde, liberto dos problemas, ó Pai. Depois de ouvir essas palavras, nós podemos sentir a nossa alma alegre, regozijando, alegre, Senhor, felizes por causa da Tua presença, Senhor. Pedimos, Senhor, que nos ajude a estar aqui à noite e ter um pouquinho mais, ó Pai, desse gozo, dessa alegria no Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, dá saúde, ó Pai, ao Teu povo. Abençoa, Senhor. Sustenta esse ministério e livra-nos de todo mal, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Abençoe um ao outro e está terminado em nome de Jesus Cristo.